Para que qualquer coisa ocorra no seu universo físico, são necessários 3 componentes. São necessários o querer, o saber e a oportunidade. Então o que nós vamos mostrar aqui no Sucesso é como que nós criamos esse contexto onde esses 3 componentes se manifestam. O querer, o saber e a oportunidade. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Não é só assistir o vídeo, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Porque se fosse só assistir o vídeo ou só ler, você poderia ler a Bíblia e ir para o céu. Não é bem assim, não é verdade? Então o que nós vamos exigir aqui é que você assista o vídeo. Você vai ter que assistir esse vídeo várias vezes, porque repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Você não aprendeu da noite por dia. Sucesso também, nós não conseguimos aprender da noite para o dia. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que assistir esse vídeo várias vezes para que isso seja incorporado na sua estrutura psicológica e faça parte de você. Que você internalize, seja parte de você esse conhecimento que nós estamos passando aqui. Depois que houver uma internalização disto, e você começar a aplicar, isso vai ficar automático para você. Do mesmo modo que você não precisa se automotivar para escovar os dentes, você não chega no espelho de manhã e pergunta: será que eu vou escovar os dentes hoje ou será que não? Você simplesmente pega a escova, a pasta e escova, na verdade, já se tornou um hábito para você. Então, do mesmo modo que escovar os dentes se tornou um hábito para você, sucesso pode se tornar um hábito. Mas para se criar um hábito, é necessário que pelo menos passe pelo seu cérebro aquele tipo de pensamento 21 vezes. Eu não estou dizendo que você vai ter que assistir esse vídeo 21 vezes. Eu estou dizendo que você vai ter que assistir o vídeo várias vezes e colocar em prática aquilo que você está assistindo aqui, e isso então vai ficar sendo parte de você. Existe um ditado chinês que é o seguinte: o tempo é o melhor dos mestres, só que infelizmente termina matando todos os seus discípulos. Você pode aprender por conta própria, é um jeito de você aprender na vida, ou você pode aprender com quem sabe. Eu espero que eu possa passar esse conhecimento para você, conhecimento que eu tirei da minha vida pessoal e conhecimento que eu tirei dos 3.000 livros que eu li durante 17 anos da minha vida. Eu procurei aqueles indivíduos que ganharam o prêmio Nobel, que sabiam o que estavam dizendo, por isso que ganharam o prêmio Nobel, e dali eu tirei teorias, simplifiquei essas teorias e nós vamos utilizá-las aqui. Quando eu disse para você que nós vamos utilizar técnicas de aprendizado acelerado, isso significa que você vai aprender aqui de uma forma diferente. O modo como você aprende comigo aqui nesse vídeo, isso vai ficar codificado no seu inconsciente por muitos anos. Quando nós falamos em técnica de pensamento lateral, eu vou lhe ensinar a trabalhar com os 2 lados do cérebro. O cérebro tem 2 hemisférios, nós vamos discutir depois em mais detalhes. O esquerdo e o direito. Você vai aprender a integrar esses 2 lados do cérebro, trabalhando com esses 2 lados simultaneamente. Quando nós falamos em técnica de Gestalt, nós vamos lhe ensinar a viver o aqui e agora. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então só existe o aqui e agora. Existem pessoas que se escondem no passado. Eu sou assim porque o meu pai fez isso, porque a mãe fez isso, porque a minha infância foi assim. A sua infância já passou. Não tem nada que você possa fazer a respeito. E não adianta você se preocupar com o futuro, porque o futuro ainda não chegou. Se você anotar todas as preocupações que você tem, mais de 99% daquilo que você se preocupa não vai acontecer nunca. Então você está perdendo tempo se preocupando com isso. Não é verdade? Então é isso que está aí. Você assista o vídeo, faça os exercícios, repita várias vezes e eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Aqui vamos nós, entendendo o computador. Se você comprar um aparelho eletrônico numa loja, ele vem com um manual, onde que liga, onde que desliga, como que regula, não é verdade? Você recebeu isso aqui, que é a coisa mais sofisticada que existe no planeta. Chama-se cérebro. Tem 10
bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas. E você não está usando nem 3% da capacidade que você tem aí. Já imaginou o potencial que está armazenado? Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos, porque nós poderíamos estar utilizando o nosso cérebro de uma forma totalmente diferente. Então o que nós vamos fazer agora é entender esse computador, é criar um manual para que você possa tirar o máximo desse cérebro. George Bernard Shaw dizia o seguinte: eu penso uma vez por semana e sou famoso. Já imaginou se eu pensasse todo dia? O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer com isso que a maioria não usa o cérebro para pensar. Usa o cérebro para ter pensamentos. É totalmente diferente. Se eu lhe pergunto se há 5 dias atrás foi um dia antes de quarta, que dia que será depois de amanhã? Para você responder essa pergunta, você tem que pensar. Mas o que você faz 99% do tempo é ter pensamentos. Então a primeira coisa que você tem que entender é a diferença entre pensar e ter pensamentos. Para você entender isso melhor, eu vou lhe dar a anatomofisiologia do cérebro. O cérebro, como eu disse, esse aparelho que tem 10 bilhões de neurônios, é o computador mais sofisticado da face da Terra. Ele tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo armazena a razão, o direito armazena a emoção. Esses hemisférios, eles têm funções distintas. O esquerdo é digital, o direito é analógico. O esquerdo é analítico, o direito é sintético. O esquerdo pensa em preto e branco, o direito pensa em colorido. O esquerdo é detalhista, o direito é global. Vocês estão vendo as diferenças? Quantas são? Você, por exemplo, tem um indivíduo que é muito cérebro esquerdo. Ele se preocupa com o detalhe, mas ele não vê o todo. Ele consegue ver a árvore muito bem, mas ele não consegue ver a floresta. O indivíduo que é cérebro direito, predominantemente, ele já faz o contrário. Ele consegue ver o todo, mas ele não consegue ver o detalhe. Ele consegue ver a floresta, mas ele não consegue ver a árvore. Então o que nós estamos fazendo aqui, nós temos que fazer um equilíbrio entre o cérebro esquerdo e o direito, entre a razão e a emoção. Todas as vezes que houver uma incongruência, uma discrepância entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito, você paga um preço. Se você disser assim, cérebro esquerdo, eu vou roubar um banco, e o cérebro direito, a emoção, disser, não faça isso não que é antiético, e você vai e rouba o banco, 10 anos depois você aparece com câncer, o que aconteceu? Houve uma incongruência, houve um conflito entre a parte esquerda e a parte direita do seu cérebro, houve uma depressão do seu sistema imunológico e com isto você sofre um câncer 10 anos depois. Além disto, se você aprende a integrar esses 2 lados do cérebro, é como um passarinho. Um passarinho para voar precisa de 2 asas. Você nunca vai encontrar um passarinho voando com asa só. O indivíduo, para ser bem sucedido na vida, ele tem que aprender a trabalhar com os 2 lados do cérebro. Se ele é só cérebro esquerdo, é aquele indivíduo que você conhece, que é inteligente, sabe cálculo, sabe matemática, trabalha numa lojinha no centro da cidade, é o caixa lá, e lá vai ficar a vida inteira. Por outro lado, o indivíduo que só trabalha com o cérebro direito é aquele indivíduo muito criativo, com grande imaginação, que não implementa nada que ele imaginou. Van Gogh pintou 1.600 quadros, vendeu um, viveu e morreu na miséria. Na verdade, ele tinha um cérebro direito muito evoluído, mas ele não tinha o discernimento necessário para vender os quadros e ter uma boa vida. Então o que nós temos que fazer para ser bem sucedido é equilibrar esses 2 lados do cérebro. Do mesmo modo, para nós podermos assimilar o conhecimento, se nós assimilamos com os 2 lados do cérebro, faz uma diferença muito grande. Tudo aquilo que você aprendeu só com um lado do cérebro, você esquece. Se você fizesse aquela prova que você fez para passar no vestibular, ou para entrar no colegial, ou aquela prova de ginásio que você tirou 10, se você fizesse aquela prova novamente hoje, você não tiraria a mesma nota, não é verdade? Mas se você sabe nadar, e tem 10 anos que você não nada, se você entrar na piscina, você nada.
Se você sabe andar de bicicleta e tem 10 anos que você não anda de bicicleta, se você montar numa, você anda, não é verdade? Por quê? Andar de bicicleta, nadar, você aprendeu com os dois lados do cérebro. E aquilo que você fez lá na escola, você aprendeu com um lado só do cérebro. Por isso que você esqueceu. Então o que você faz? Você passa a vida inteira aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo. Mas mesmo assim, aprendendo e esquecendo, você está melhor do que aquele indivíduo que não aprendeu, não é verdade? Porque o conhecimento você esqueceu, mas sobrou alguma coisa. Sabe o que sobrou? A sua habilidade de pensar. Como é que você usa o seu cérebro para melhorar o seu discernimento, para você poder fazer decisões de uma forma melhor. Tem gente que tem dificuldade para fazer decisões. O indivíduo não consegue decidir entre uma coisa e outra. É como se uma parte do cérebro queria uma coisa, outra parte do cérebro queria outra. E ele acaba não decidindo por nenhuma das duas. É o sujeito que chega na sorveteria e não sabe se ele quer o sorvete de baunilha ou de chocolate. Baunilha ou chocolate, ele acaba pedindo framboesa. Ele acaba pedindo morango. Porque ele não consegue decidir entre uma coisa e outra. E isso é muito importante se aprender na vida, porque a sua vida você está fazendo constantes decisões. E outra coisa importante que você tem que entender como o cérebro funciona, existe uma lei universal chamada lei do aumento. Tudo aquilo que você concentra, aumenta. É assim que o cérebro funciona. Se você se concentrar nos seus problemas, eles vão aumentar. Se você se concentrar na solução dos seus problemas, a solução aumenta. Então é muito importante se focalizar. Onde você quer gastar a sua energia? Henry Ford dizia, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer jeito você está certo. Porque uma vez que você está trabalhando com as suas crenças, que nós vamos discutir no futuro, você está sempre certo. Você já notou que você está sempre certo? É sempre você certo, a outra pessoa que não consegue entender? Porque você está partindo de um princípio que está codificado no cérebro. À medida que você começa a mudar essas percepções, você vai entender que percepção é realidade e tudo mais é ilusão. Cuidado para não se tornar vítima do próprio sucesso. Tá? Esse é um problema muito importante na vida. Você se empolga tanto que você não tem tempo para criar seus filhos, você não tem tempo para cuidar do seu marido, da sua esposa, o relacionamento acaba, as crianças não são educadas, são criadas, porque os pais não têm tempo. E o que adiantou você ter um sucesso enorme na sua carreira, mas fracassou o mais precioso que você tinha, que é a sua família? Você saiu do bosque, você adentrou tanto no bosque, que você acabou saindo do bosque. Você entende o que eu estou falando? Então, você saber equilibrar isso aí é muito importante, e não é fácil, é muito difícil. Eu estudo o corpo humano, esse ano eu completo 50 anos de formado. Eu era funcionário do Banco do Brasil. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu passei o concurso do Banco do Brasil. Eu não gostei do concurso, não gostei do banco. Eu cheguei para o gerente e falei, eu vim aqui pedir demissão. Ele falou, jovem, você tem ideia do que você está fazendo? Você está pedindo demissão do melhor emprego que existe na América do Sul? Eu falei, tenho sim. O que você vai fazer na sua vida? Eu vou fazer vestibular de medicina na Federal. O gerente olhou para mim e falou assim, você não vai nem passar? Eu olhei para ele e disse, se eu não passar entre os 3 primeiros colocados, eu não aceito o meu lugar na faculdade. Faltavam 10 meses e 28 dias para o vestibular. Eu virei um especialista em vestibular. Eu passei em 2º lugar. Não é porque eu não sabia passar em primeiro, não. Porque num problema de física, na hora de passar para o gabarito, eu passei errado. Eu tive 6 meses de pesadelo. Toda noite eu sonhava passando aquele problema de física para o gabarito. Mas cumpri o que eu fiz, passei entre os 3 primeiros. Fiz 6 anos de medicina em primeiro lugar, fui para o Rio de Janeiro, que em São Paulo não tinha, o mestrado começou no Rio de Janeiro, fui fazer o mestrado de cardiologia, tinha 100 candidatos, 5 vagas, eu consegui tirar o primeiro lugar, porque aí eu já era viciado em estudar. E eu venho fazendo isso a vida inteira. Eu vou completar 77 anos de idade, eu ainda estudo 8, 10 horas por dia. Eu tenho 839 livros em inglês, um estudo em português, de medicina, lidos. 839 livros de medicina lidos. Eu tenho eles todos hoje digital no meu Kindle. 839 livros de medicina em inglês lidos de capa a capa. Você vê a quantidade de horas
que eu tenho sentado estudando. E eu digo para você que eu ainda não consegui dominar o corpo humano. Isso é uma tarefa, é igual aprender a jogar xadrez. Você nunca vai dominar um jogo de xadrez. Você pode estudar xadrez 24 horas por dia. Sempre vai aparecer alguém que vai ganhar de você. A medicina é a mesma coisa, o corpo humano é a mesma coisa. Claro que você quer saber tudo, mas vai devagar. Porque eu tenho 50 anos que eu estou estudando ininterruptamente e ainda não me considero um especialista.